Salve galerinha, aqui é a Maristela HT. Hoje eu trouxe pra vocês um top 10 de coisas mais amaldiçoadas do mundo. Se você tocar, você morre! Bom, antes de começar eu queria pedir pra vocês deixar o like, comentar aqui embaixo e se inscreve no canal e ativa o sininho e compartilha com seus amigos, falou? Bom, em 10º lugar a gente tem o espelho. Esse espelho em si, ele foi um presente pra família deixar guardado. E ele ficou lá. Só que antes de eles ganharem o espelho, já iam acontecendo coisas na casa. Coisas inexplicáveis. Passos, gritos, vozes, sombras, ninguém explicava. A família foi morta, a mãe e os filhos. A mãe se chamava Sarah, e eu não vou saber falar esse sobrenome deles. Se chamava Woodruff. Eu coloco o nome aqui que eu não sei falar isso. Eles foram mortos envenenados. Aí, todo mundo fala que antigamente você tinha que tampar o espelho pro espírito da pessoa não entrar dentro e ficar perambulando por aí. Só que quando a família morreu, não tamparam o espelho e pessoas relatam da fazenda que já viram duas crianças e uma mulher de branco dentro do espelho e já viram digitais das mãos das crianças, sabe assim, quando você coloca a mão e aparece? Então, já viram as mãozinhas das crianças dentro do espelho e falam que são eles que estão lá dentro, né? E antes de construírem a casa, eles não sabiam. A casa era um cemitério. Primeiramente, se eu soubesse que era um cemitério, eu não construiria. Se fosse minha casa lá, não construiria. Só de uma causa. Aí até hoje eles perambulam por essa casa. A casa se chama Mistress Plantation. Aí eu coloco aqui pra vocês verem. E eu vou deixar uma foto aqui do espelho pra vocês verem como que ele é. Se você tacar, você morre. Agora, em 9º lugar, eu trouxe pra vocês a pintura do menino. Essa daqui é aqui no canto aqui que eu ponho pra vocês. Gente, essa pintura ela é sinistra, que ela já traz uma boneca em pé e de olho preto. Imagina se isso vem na minha frente, filho. Eu tenho um treco, literalmente. Essa pintura, ela foi feita em 1972 e ela foi comprada por um ator de Hollywood. Ele se chamava John Marley. Bom, ele comprou. Algum tempo depois ele começou a relatar que aconteciam coisas junto com esse quadro. Ele já chegou a relatar que viu o menino saindo de dentro do quadro. Eu tenho um treco. Se eu vejo isso, misericórdia. Toda vez que o quadro ia passando de mão em mão, acontecia uma coisa. O último foi um casal da Califórnia. Antes de ir à venda, ele foi à venda em um site. E tinha um grande aviso sobre os problemas envolvidos com o proprietário do objeto. Então, não compre esse quadro, pelo amor de Deus. De acordo com o casal, apareceu coisas, vultos, dentro do quadro. E os filhos do casal não aguentavam ficar perto desse quadro, que falavam que viam coisas horríveis, que
saíam chorando, gritando e tudo. Gente, em oitavo lugar eu trouxe pra vocês o vestido de noiva. Galera, o vestido. Então, tem uma história que fala que antigamente, lá em 1849, uma jovem de uma família rica que chamava Anna Baker, ela se apaixonou por um trabalhador de ferro que era muito pobre. Ela se apaixonou tudo, os dois se encontravam, eles se amaram literalmente. Só que o pai dela odiava esse rapaz. Ele não queria de jeito nenhum que ela casasse com ele. O pai dela, Elise Baker, recusou-se a deixá-la se casar com seu amado. O pai dela baniu o cara de onde eles moravam. De onde eles moravam, da cidade, de tudo, literalmente. E tem um porém, a jovem, ela ficou muito puta com o pai dela e resolveu fugir atrás do amado. Só que o pai foi atrás dela, capturou ela, voltou pra casa e prendeu ela lá. Só que ela estava com o vestido de noiva dela. Eu vou deixar ele aqui, ó, pra vocês verem como que ele era. E ele foi a uma caça a esse rapaz, atrás dele pra capturar ele, torturar ele e matar ele. Então, ele capturou, matou o cara e a Anna Baker ficou sabendo. Ela ficou com tanta raiva do próprio pai que ela ficou amarga. Ela não queria arrumar ninguém, ela ficou sozinha, solitária, até a sua morte. Aí eu não sei quando foi a morte dela. Não tá explicando. Quando ela morreu, o único objeto que ela deixou de mais valioso pra ela foi o vestido. Até então. E hoje em dia ele é um museu, a casa da Anna Baker. E toda vez que você passa, aí vai ter os quartos, aí vai ter o quarto principal, que é o dela. Logo na entrada tem o vestido dela em um coisa de vidro, pra você não tocar no vestido. E falam que turistas já falaram que passaram perto do vestido e viram o vestido balançar. Sabe quando você pôs e a roupa faz assim? Então, começou a balançar sozinho. Eles falaram que sentiam cheiro de rosas. Uns passavam mal, que falaram que tinha uma presença ruim no local. E já viram um vulto de uma moça no local. Muitos cientistas falam... Cientistas não, né? O povo paranormal falam que é o espírito da Anna Baker que ainda reside na casa e que ainda está à procura do seu amado e não morreu em paz. Gente, o sétimo lugar é do quadro do Homem Angustiado. Eu vou deixar aqui a imagem para vocês verem. Essa história é bem horripilante. Ela foi pintada por um pai da família e passou de geração em geração, né? Não saiu da família. Só que essa última dos parentes da família relatam que acontecem coisas perto desse quadro. Ele já virou um vulto sinistro, perambulando, gritos. E as crianças, quando chegam perto desse quadro, falam que vem coisas horríveis nesse quadro. Elas saem gritando, desesperadas. E já falaram que este quadro ele foi pintado com sangue e óleos diferentes. Com sangue do próprio pintor. Ele se suicidou pintando esse quadro.
Já aí você já pensa assim, não vou querer esse quadro não. Pode ficar com ele. Bom, até hoje os povos da família tá com esse quadro com eles. Eles não se desfazem desse quadro. Não sei porquê. Eu jogava ele fora, filha. Vai embora, vai com Deus, vai pra lá. Ninguém consegue ficar perto desse quadro, literalmente. Eles passam mal. Em sexto lugar, eu vou ter a cadeira amaldiçoada. Essa cadeira, ela era de uma lanchonete, bem antigamente, lá para seus 1702, bem antigo. A última pessoa que sentou nela foi um presidiário que foi acusado de assassinato, não sei de quantas pessoas. O assassino se chamava Thomas Busby, eu coloco aqui para vocês verem. Ele ia ser enforcado pelos seus crimes. O seu último desejo foi querer comer para ter uma última refeição servida no seu pub favorito em Tirsk, Inglaterra. Ele terminou sua refeição, se levantou e sua última frase foi: morte repentina para quem ousar sentar na minha cadeira. Bom, aí ele falou isso, foi levado pra forca e morreu. A cadeira, desde então, ficou lá. Eles não tiraram a cadeira. Meu querido, se falam isso, um assassino fala isso, joga uma praga em algum lugar, eu queimo. Que se lasque o negócio, eu queimo. Vou sentar no negócio que é amaldiçoado. Permaneceu durante séculos essa cadeira e muita gente se desafiavam outras pessoas a sentar na cadeira do Thomas. Só que ninguém tinha coragem, só que em 1967 2 pilotos da Força Aérea sentaram-se na cadeira só para bater. Eles sentaram na cadeira e logo após eles bateram um avião em uma árvore e morreram, literalmente. Não foram só eles, foram também 2 pilotos da aeronáutica, não sei, morreram também. Eles sentaram, um sentou na cadeira e depois o outro morreram também. Não posso fazer nada. Desde então, eles guardaram a cadeira. Um dono do museu deixou a cadeira, só que muita gente morreu, inclusive uma garçonete. Ela estava limpando e pisou em falso e caiu sentada e depois morreu atropelada em outro local. O cara levou ela pro museu pra ninguém sentar. Ele pendurou ela a 5 metros, amarrada em cordas pra ninguém pisar não, né? Sentar nela e acontecer mais algum acidente. Desde então ela tá lá e ninguém consegue subir nela pra sentar, né? Graças a Deus. Aí em quinto lugar eu vou ter a estátua de Lamp. Eu vou deixar aqui pra vocês verem. O apelido da estátua é a deusa da morte. Já com esse apelido você já fica meio com receio, né? Essa estátua ela foi esculpida em calcário puro. Ela foi ela foi descoberta em 1878 em Lembe, Ciprus, onde remonta a 3.500 anos antes de Cristo. Cada pessoa que teve essa coisa teve uma morte diferente. Acredita-se representar uma deusa semelhante a um ídolo de fertilidade. Pra mim não tem fertilidade, parece, né? Eu tenho um pouquinho de receio com isso. Ela foi detida em um certo tempo por um senhor chamado Elfonte. Eu vou deixar aqui pra vocês, Elfonte. E dentro de 6 anos, com a estátua em sua posse, todos os 7 membros da sua família Elfonte morreram de causas misteriosas. Então todo mundo que tem essa estátua morre.
Só que só em um ano morreu uma mãe, um pai e as duas filhas. Só que os dois filhos não morreram. Eles resolveram doar a estátua para um museu para ninguém conseguir tocá-la, para não morrer mais ninguém. Então até hoje a estátua está protegida em um coisa de vida para ninguém tocar nela. Imagina! Em quatro lugares eu vou ter o boneco Robert. Gente, pensa num boneco que mete medo. Gente, ele foi um presente de uma empregada de um casal. Ela deu pro filho do casal, que se chamava Robert Eugene Otto, em Key West, Flórida. Então, ela deu. E o moleque, logo de cara, ele já gostou do boneco e deu o próprio nome pro boneco e começou a se chamar Robert, o boneco. O menininho brincava com o boneco, passava horas conversando. Ele conversava com o boneco e o boneco respondia. Imagina, você é um pai e você, do nada, você começa a escutar seu filho conversar e você para e o seu filho tá lá. Ai, você não sabe o que, não sabe o que, e o boneco começa a mexer a boca. Ai, não sabe o que, não sabe o que. Eu tenho um treco. Só que um tempo depois, o boneco começou a fazer muita travessura. Ele quebrava vasos. Ele conversava, fazia várias coisas. Ele começou a botar a culpa no moleque. Chegou um tempo que o moleque acordou e o Robert estava em cima dele, tentando enforcar ele. Desde então, o menininho ficou com o boneco até a sua morte. Aí, a sua morte, ele deixou o boneco no porão. Aí, em 1972, uma menininha achou ele no porão, que os pais estavam se mudando pra lá. E ela não gostou do boneco. O boneco fazia mal pra ela. Ela começou a chorar e o pai dela doou o boneco pro museu. O museu fica em Key West, na Flórida também. Só que tem um porém. Você pode visitá-lo no museu, mas ele tá em uma redoma gigantesca de vidro, cheio de cartas. Você tem que pedir permissão para poder tirar uma foto. Se você tirar uma foto dele, ele joga uma maldição em você. Não faça isso. Por isso que eu não vou lá ver ele, né? Deixa ele lá. Em terceiro lugar, eu vou ter a caixa de book. Essa caixa era uma caixa de madeira que foi feita para vinhos. Só que tem uma história por trás dessa caixa que vive um espírito maligno dentro dessa caixa. Se você abrir a caixa, você liberta esse espírito e sua vida acabou. Você não morre, o espírito acaba com a sua vida. Ele era de uma senhora judia, ela era judaica. Judaica. E ela adorava essa caixa. Ela saiu da Segunda Guerra, com um único pertence, essa caixa. E ela queria, na sua morte, ser enterrada com ela. Só que a religião dela não permitia ela ser enterrada com esse objeto. Ela deixou com a neta. Só que a neta não queria essa caixa. Os povos da família dela começaram a pensar em leiloar. E eles levaram para um leilão e teve gente que comprou. Teve um moço que comprou, só que a neta falou: você não abra esta caixa, que vai acontecer uma coisa horrível. O cara, tudo bem, o cara levou pra loja dele e deixou lá. Só que ele não abriu a caixa, não precisou abrir a caixa.
o que tinha dentro da caixa, ele já estava fazendo coisa pela loja. Um funcionário dele apareceu enforcado no porão. Uma moça também apareceu, ela escorregou e morreu. Ele tentou vender a caixa, dar a caixa de presente, só que toda vez a caixa voltava pra ele. Em segundo lugar, eu vou ter Annabelle, a boneca amaldiçoada. Não posso fazer nada. Essa boneca vocês já conhecem. Essa boneca, ela foi dada de presente pra filha. Então, a filha começou a ouvir várias coisas, ouvir vozes, passos e tal. E chegou uma hora que a boneca começou a querer machucar, começou a querer arrancar sangue dos amigos dela. Aí ela chamou um padre pra resolver o problema e chamou o casal, o Warren, que vai estar aqui pra vocês verem também. E os casal Warren levaram de cara a boneca embora pra ajudar ela e tá lá até hoje a boneca no museu ocultista da Lorraine. Você não pode tocar no vidro da boneca. Você não tem ideia. Um casal foi tocar e morreu na hora. Só a moça sobreviveu. Isso já coisa eu literalmente. Em primeiro lugar, eu vou ter a casa de Amityville. Gente, essa casa, ela é terrível. Já fizeram filme, já fizeram um documentário, já foram paranormais lá. O casal Warren já foi também lá e já relata que a casa é mesmo assombrada. Eles falaram que tem uma força maligna lá dentro. Eles já viram uma gosma sair de dentro das paredes sem explicação. A casa prega peças em você. E já aconteceu um assassinato. O filho matou o pai, a mãe e os irmãos com uma carabina. Atirou pelas costas. Ficava um rombo desse tamanho nas costas do familiar. Ele foi preso. Só que depois ele não sabia o que aconteceu. Ele perdeu a memória. Aí que os policiais contaram que ele matou os próprios familiares. Só que aí depois de um tempo ele se enforcou na cadeia. Não sei porquê, ele se enforcou e morreu. E até hoje a casa é assombrada. Você pode ir visitar, mas não é recomendado, porque ela é muito assombrada. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, comenta aqui embaixo e se inscreve no canal. Falou, tchau!